Os destaques desta edição. TCE nega pedido do Ministério Público de Contas e a nova tarifa do transporte coletivo continua valendo. Defensores públicos revisam processos de 750 detentos do IPAT. Agente nomeada por Trump como subdiretora da CIA é envolvida com tortura. A Al-Qaeda retoma controle de 3 localidades do sul do Iêmen. Secretário de Defesa americano adverte. Estados Unidos terão resposta arrasadora em caso de ataque nuclear norte-coreano. Temer é hostilizado ao visitar Lula em hospital. O ex-presidente deu conselhos ao presidente Temer e ofereceu diálogo. Novo relator da Lava Jato vai priorizar pedidos urgentes de réus presos. Bandidos são espancados após assalto a ônibus no Distrito 2. Detento do semiaberto é morto após assalto no Tancredo Neves. Em acerto de contas, homem executado com 3 tiros no Santa Etelvina. Agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. É de 24 graus a temperatura em Manaus. A máxima prevista é de 32 graus Celsius. O tempo é instável e o Climatempo está prevendo 14 milímetros de chuva com possibilidade de 60%. A umidade do ar está em 90%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. Hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro. É o 34º dia. Faltam 331 dias para acabar 2017. É dia dos Santos Brás e Oscar. O Rio Negro subiu mais 11 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 15 centímetros. Poucas nuvens deixam o aeroporto internacional Eduardo Gomes sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. O que aconteceu nesta data? 1468. Morre o inventor dos tipos móveis, Johann Heinrich Gutenberg. 1876, assinatura do Tratado de Paz que pôs fim à guerra entre Argentina e Paraguai. 1931, um terremoto destrói várias cidades da Nova Zelândia e causa a morte de mais de 1.000 pessoas. 1933. Termina a Guerra Civil da Nicarágua com um tratado de paz firmado por Augusto César Sandino, das Forças Revolucionárias e o presidente Sacasa. 1959, queda de avião mata Buddy Holly, Ritchie Valens e The Big Bopper. A data se tornaria conhecida mais tarde como o dia em que a música morreu. 1966, a espaçonave soviética não tripulada Luna 9 realiza a primeira aterrissagem controlada auxiliada por foguetes na Lua. 1971, o módulo lunar da missão Apollo 14 aterrissa na Lua. 1985, o Papa João Paulo II visita Cusco, no Peru. 1991, o Partido Comunista Italiano deixa de existir oficialmente depois de 70 anos de história, ao aprovar sua conversão para Partido Democrático da Esquerda. E finalmente, em 2006, naufrágio de um navio de passageiros egípcio Salam, com 98 pessoas no Mar Vermelho, com 1.310 pessoas a bordo que regressavam da peregrinação a Meca. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A ponte do bairro Mutirão, localizada na rua Itaité, na zona leste, será demolida e a área será totalmente interditada a partir das 8 horas de hoje, daqui a pouco, para veículos e pedestres. Após vistoria técnica realizada pela Defesa Civil e pela Engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, detectou-se o risco iminente de desabamento. As ações visam prevenir qualquer dano à população. Emergencialmente, o local receberá uma ponte em madeira para facilitar o tráfego de pedestres que moram no entorno. Diante da interdição do trecho da rua Itaité, o condutor terá estas opções para acesso à área no entorno da obra. Pela Avenida Grande Circular, pode acessar a rua Cantor Evaldo Braga e rua Marginal. Através da Avenida Camapuã, a opção é a rua Ibicaré. Eu vou conversar com o repórter Alberto Peregrini. Peregrini, o trânsito vai ficar complicado naquela área a partir das 8 horas da manhã. Vai sim, Paulo, até porque funciona uma feira nessa rua, uma feira muito procurada também, essa rua é conhecida também como Penetração 3, lá no Mutirão. Paulo Guerra lá dá acesso à Avenida Grande Circular e também mais à frente a Avenida Camapuã. É uma via muito procurada, muito acessada para quem usa ali a zona norte da cidade. Peregrini, bandidos foram assaltar ônibus e felizmente levaram uma surra.
Levaram, Paulo. Foi na área ali da Alameda Cosme Ferreira, já entrando no Distrito Industrial 2, ônibus da linha 085. Era a noite de ontem, quando um maior de idade e 2 menores foram assaltar esse ônibus e se deram mal. E foram levados para os pronto-socorro, né, Peregrini? Posteriormente, devidamente recolhido aos costumes. Pois é, logo depois, né, de levar aquela pisa, foram levados aí 2 para a delegacia do menor e um foi levado ao 14º DIP. Aquelas contas que não vão para o SPC nem para o Serasa Experian, acerto de contas, homem foi morto, foi executado com 3 tiros no Santa Etelvina, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, e foi mais um crime no Santa Etelvina, né? Dessa vez também um crime que tem todas as características de um acerto de conta. Foram 3 balas, Paulo. O homem não foi identificado ainda. As pessoas chegavam perto do local, lá do cadáver, olhavam e diziam que não reconheceu. Se fala muito em ressocialização, se fala muito em recuperação de presos, mas nem sempre isso acontece, infelizmente. Esse já havia feito um assalto na semana passada. Ontem ele tentou assaltar de novo e acabou indo para onde, Peregrini? Cemitério, Paulo Guerra, mais precisamente ainda está no velório, hoje que será dado a sepultura, Paulo. Um detento do semiaberto, ele saía e ia praticar assalto e depois ia dormir na cadeia. Foi assim na sexta-feira passada, quando ele roubou um carro. Ontem, foi roubar a bolsa de uma mulher, até que apareceu o justiceiro e o matou. Ora, ele pensou, eu assalto, já estou preso mesmo, à noite eu me tranco, não é isso, Peregrini? Pois é, Paulo, é assim que vem acontecendo, só que dessa vez ele vai ser trancado e de lá ele não sai. Alberto Peregrini, transporte coletivo na cidade funcionando sem a normalidade? Tudo tranquilo, Paulo, sem a normalidade, tanto na empresa onde nós já passamos à frente, como fazemos todos os dias, na Eucatu e na Global, sem maiores problemas. Os prontos-socorros da cidade com movimentação tranquila durante a madrugada? Tranquila, Paulo, tranquila sim. A grande maioria dos atendimentos é pelo pessoal aí com virose, como é o nosso caso, Paulo. Aproximadamente 700 a 800 pessoas comparecem a essas unidades de saúde todos os dias, Paulo. A gente conversa com as pessoas, vem aumentando e aumentando muito o número de pessoas com sintomas da tal virose. Eu vou poupar você, Alberto Peregrini, para que você possa ter condições de daqui a pouco apresentar o noticiário policial do Jornal da Manhã. Bom trabalho até daqui a pouco. Te agradeço, Paulo Guerra, a gente vai fazer aquele gargarejozinho ali e daqui a pouco a gente volta com o noticiário policial. 5:54 em Manaus. A Secretaria Municipal de Educação, SEMED, realiza nesta sexta-feira a abertura do ano letivo de 2017 das escolas municipais de Manaus. As aulas já começam nesta sexta-feira, exceto para os CMEs que terão início letivo na segunda-feira, dia 6. Este ano a rede terá 491 unidades de ensino que vão atender aproximadamente 240 mil estudantes da educação infantil ao ensino fundamental, sendo deste total 46.340 novos alunos. O foco da SEMED para 2017 é alfabetizar 95% e melhorar em 15% a nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica em relação a 2015, ano da última avaliação. Candidatos aprovados em concurso da Prefeitura de Iranduba que seriam empossados hoje terão que aguardar uma nova data. J-Rai tem os detalhes. Cerca de 300 candidatos aprovados em concurso público da Prefeitura de Iranduba, realizado em 2011, foram chamados no fim do ano passado, pouco antes de o certame perder a validade em 27 de dezembro. Os concursados foram orientados a entregar os documentos e a passarem pela perícia médica. A data da posse foi marcada para 3 de fevereiro deste ano, que seria exatamente hoje. Porém, a atual administração descobriu que não foram feitas à época as nomeações, sem as quais não poderia ter sido definida a data de posse dos candidatos aprovados no concurso público. O secretário da Casa Civil, George Gomes, informou por telefone na noite de ontem que os concursados terão que esperar um pouco mais para começarem a trabalhar. De acordo com o secretário, o prefeito Francisco Gomes
juiz, o Chico Doido, determinou que todos os procedimentos sejam adotados para que a posse dos futuros servidores se dê dentro da mais absoluta legalidade. Administrativamente, não se pode tomar posse enquanto não se tem a nomeação. E nós estamos fazendo planejamento para uma futura definição de datas de nomeação. Nós vamos fazer análise ainda dos registros da junta médica para verificar se todos estavam aptos ou não. Os candidatos aprovados no concurso da Prefeitura de Iranduba há mais de 5 anos e que vão tomar posse nos próximos dias são das áreas de saúde e administração. J. Rai para o Jornal da Manhã. Agora 5h57. Quem comparecer ao Shopping Manaus Plaza até esta sexta-feira poderá ter acesso a diversos atendimentos realizados por integrantes do programa OEA Cidadã da Universidade do Estado. O programa realiza ações gratuitas de prevenção e promoção à saúde. Os atendimentos serão realizados de 16 até às 18 horas. A empresa estadual de turismo Amazonas Tour e a Gol Linhas Aéreas Inteligentes, em parceria com a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero, lançam o voo inaugural Manaus-Buenos Aires. A solenidade vai ocorrer neste sábado a partir das 12 horas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino informa que estão abertas as inscrições para a 46ª edição do concurso internacional de redação de cartas. Realizado anualmente, o concurso tem o objetivo de incentivar os estudantes a expressarem a criatividade e melhorar os conhecimentos linguísticos e coordenação, e é coordenado pela União Postal Universal, UPU, sediada em Berna, na Suíça. No Brasil, é coordenado pelos Correios. As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de março e poderão participar estudantes dos ensinos fundamental e médio, das redes públicas e privadas de ensino com até 15 anos de idade, no prazo limite do dia 5 de maio, data que ocorre a inscrição, portanto, da redação vencedora da etapa nacional na fase internacional junto à UPU. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Ontem foi a abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Manacapuru em sessão solene. A reunião foi marcada pelo tom otimista dos pronunciantes, onde os vereadores reeleitos e os que assumiram o mandato pela primeira vez destacaram a vontade e a determinação em trabalhar em prol de Manacapuru. O público presente ouviu atentamente a mensagem do prefeito Beto D'Angelo e de seu vice Raimundo Franço Capella, que explanou a esperança do povo para o ano de 2017. Beto D'Angelo falou ao Jornal da Manhã. Hoje é um ato do prefeito de fazer o seu manifesto. Então hoje nós explanamos o que recebemos, colocamos o que já fizemos e também o que vamos fazer para este ano de 2017. Portanto, nós estamos indo por fase à medida que a necessidade vá se apertando. Focamos no que realmente era prioridade. Então os outros serviços que também não deixam de ser essenciais ao nosso município, nós estamos fazendo, mas focado principalmente nesses primeiros itens: limpeza, saúde e abastecimento. Precisamos alcançar a zona rural agora. Sabemos que a população da zona rural também está desassistida, mas é os 30 dias, é ajuste, é conhecimento das questões. Os secretários estão empenhados a me trazerem resultados, essa é a determinação minha, que eles tragam mesmo resultados positivos para a nossa administração e para o bem do povo. O presidente da Câmara, o vereador Francisco Coelho, do PROS, ele destacou, ao se dirigir ao prefeito, que a casa irá cumprir o seu papel de fiscalizar, de propor, mas será sobretudo um parceiro de seu governo para promover as ações que melhoram a vida e a qualidade de vida do povo. Francisco Coelho também falou ao Jornal da Manhã. Olha, em primeiro lugar, dizer que foi dentro do esperado, né? Muita expectativa, muita ansiedade por parte da mensagem do prefeito. Dizer que se espera muito do prefeito Beto D'Angelo. E quanto ao parlamento, eu não tenho dúvida que todos
os vereadores, de forma unânime nessa questão do interesse público acima de tudo e de todos, tem dado uma demonstração de que está com o compromisso de deixar um legado para as futuras gerações, fazer as prerrogativas do parlamento, que é de votar matérias de interesse público, não de interesse pessoal de qualquer prefeito. Inclusive, na minha fala, eu deixei bem claro, prefeito, nós somos seu aliado político, mas aqui o parlamento não é uma sucursal das decisões palacianas. Falando isso, gente, eu acho que as outras medidas, o tempo vai nos dizer qual vai ser a avaliação desses vereadores, desses 15 parlamentares que hoje representam o povo de Manacapuru. Paulo, agora é só esperar o resultado que estão por vir dessa administração. Para o Jornal da Manhã, Zeg Deg. 6h08 em Manaus, temos informações lá de Parintins. Aderaldo, como é que está o tempo aí em Parintins? Paulo, desde as 3h da manhã está uma chuva torrencial aqui no município de Parintins. Esse aviso é interessante porque as pessoas estão saindo agora de lancha de Manaus, lá da Manaus Moderna Parintins, para informar. É isso, que muita chuva aqui em Parintins. Desde as 3h da manhã, muita chuva mesmo aqui no município de Parintins. Em toda essa região aqui do Baixo Amazonas, né? Mas, Paulo, o Carnaília 2017 será realizado em 2 dias com o desfile dos blocos do Bumbódromo. O anúncio é do prefeito de Parintins, Bey Garcia, do PSDB, após reunião com a Secretaria de Cultura e Turismo e a diretoria da Associação Carnavalesca de Parintins, ASCAP. O número de blocos também será reduzido. Em vez de 23 agremiações, participarão apenas 16 blocos. A festa será realizada no domingo com os blocos irreverentes e na terça-feira de carnaval, a chavear. O prefeito Bey Garcia justificou com que o município passa por decreto de situação de emergência financeira e administrativa e por isso a festa irá acontecer este ano neste novo formato. No carnaval do ano passado não houve desfile de blocos e a festa tradicional era em 3 dias. De acordo com o coordenador de cultura, Caru Carvalho, a escolha para garantir uma melhor logística e segurança para os brincantes foi decisiva. Somente os blocos que têm comunidade irão participar. 16 blocos foram selecionados, tanto os que se apresentarão pelos irreverentes e a chave A e a chave B. A ASCAP deverá selecionar mais 3 blocos para completar a noite dos irreverentes, que será no domingo, disse Caru Carvalho. Os blocos selecionados até o momento são da chave dos irreverentes, Chitara da Chapada, Largado Salgado, Americana, Pantera Cor-de-Rosa e Tiazinhas. A chave especial será formada pelos blocos Metralhas, Ursos Polares, Faxi Clube, Titãs, Rubro Negro, Império dos Palmares, Unido de Itaúna e Bad Boy. O subsecretário de Cultura do município, Chico Cardoso, disse que nesse novo formato, determinado pelo prefeito Bey Garcia, o carnaval acontece no Bumbódromo e vai dar condições dos blocos de comunidades concorrerem com os demais cujos dirigentes têm mais poder aquisitivo. Portanto, 2 dias de carnaval e no Bumbódromo. De Parintins, Aderaldo Reis, para o Jornal da Manhã. 6h11 em Manaus. O aumento da emissão da carteira de trabalho, tanto na capital quanto no interior, foi o tema de reunião no início da tarde de ontem na sede da Superintendência Regional do Trabalho. No último dia 28, a Secretaria promoveu um mutirão de emissão de carteira de trabalho que atraiu centenas de pessoas desde as primeiras horas da manhã do sábado e mostrou a grande demanda reprimida do serviço. Segundo o secretário da CETRAB, Breno Ortiz, ficou acertado que os órgãos irão realizar mais ações de cidadania em conjunto ao longo do ano para atender às necessidades da população em relação ao serviço da emissão de carteira de trabalho. As ações irão atender de imediato os municípios da região metropolitana de Manaus e posteriormente os municípios de Tabatinga e de Parintins. A Universidade Federal do Amazonas abre a partir de hoje até o dia 10 o período de matrículas dos 2.735 candidatos selecionados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada 2017 SISU no Amazonas. De acordo com o OFAM, do total de vagas 1.910
foram oferecidas para cursos na capital. O atendimento presencial que se inicia nesta sexta-feira ocorre no período de 8 às 12 horas da manhã e 13 às 17 horas, segundo informou a universidade. Para os classificados nos cursos oferecidos em Manaus, o local de recepção de documentos e efetivação da matrícula é o auditório Eulálio Chaves, localizado na sede da universidade. Conforme a UFAM, os selecionados para os cursos ofertados numa das 5 unidades acadêmicas no interior do estado devem realizar essa etapa presencial nos respectivos campi. O Amazonas deu um passo importante para o avanço das políticas públicas voltadas para as crianças e para os adolescentes. O estado teve 15 cidades certificadas pelo selo Unicef de município aprovado concedido pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. A novidade foi anunciada na manhã desta quinta-feira durante uma reunião entre o governador José Melo e o chefe da plataforma Amazônia do órgão internacional UNAI Sacona. Os municípios amazonenses com o selo da Unicef são Itacoatiara, Manacapuru, Humaitá, Presidente Figueiredo, Anamã, Benjamin Constant, Borba, Careiro da Várzea, Itapiranga, Manicoré, Maués, Nova Olinda do Norte, Fonte Boa, Ipixuna e Coari. Confira a hora. 6 horas e 13 minutos em Manaus. O vice-governador Henrique Oliveira participou na manhã de ontem de evento que marcou a desativação da base aérea de Manaus e do 7º Comando Aéreo Regional 7º Comar e ativação da ala 8, que vai substituir a antiga estrutura. A medida faz parte do processo de reestruturação da Força Aérea Brasileira chamada FAB-100, por meio do qual estão sendo implantadas 15 alas em todo o território nacional. A ideia é separar a parte operacional da parte administrativa com vista à modernidade e otimização de recursos, além de tornar mais eficiente e eficaz a ação da aeronáutica. Para o comando da nova unidade do Amazonas foi designado o Major Brigadeiro Duardo Aldeísio Ferreira Campos, que também comandava o 7º Comando. Segundo ele, a mudança visa a otimização de recursos humanos, de meios materiais e meios orçamentários para maximizar o ganho operacional. Para o vice-governador Henrique Oliveira, a mudança só vai trazer benefícios tanto na parceria que a aeronáutica tem com o governo do estado, na prestação de serviços à população, como também no projeto de segurança que está sendo tratado para as fronteiras brasileiras. O movimento do Grito dos Inocentes manifestou ontem repúdio à atitude do judiciário em relação à decisão tomada para a extinção da pena de Adail Pinheiro, condenado a 11 anos e 10 meses de prisão pelo crime de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, por não se tratar de crime de grave ameaça, segundo o decreto que fundamentou a decisão que prevê que o indulto seja concedido em crimes que não haja grave ameaça ou violência. Entende o Grito dos Inocentes que essa decisão possui um condão político e não técnico, visto se encontrar nos autos provas contundentes para as acusações feitas que poderiam levá-lo a uma condenação proporcional aos seus atos libidinosos. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCAM, negou o pedido do Ministério Público de Contas do Amazonas que requeria a suspensão do reajuste da tarifa do transporte público em Manaus. Nesta quinta-feira, a conselheira Yara Lins estipulou o prazo de 5 dias para que a Prefeitura e a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos apresentem defesa para o levantamento apontado pelo MPC. No documento, a conselheira determinou a notificação do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e do superintendente do SMTU, Aldo Albuquerque da Costa, para que, no prazo de 5 dias, respondam aos questionamentos feitos pelo MPC. No final desse período, após tomar conhecimento das justificativas, a conselheira deverá se manifestar a respeito desse assunto. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, se disse ontem contrário à opinião do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Na tribuna do plenário da Assembleia Legislativa do Estado, o Sinésio disse que o ministro foi extremamente infeliz em sua opinião. Legalizar a maconha e a cocaína não vai melhorar em nada a economia do nosso país. Me causa estranheza essa besteira sair da boca de alguém que deve representar nós brasileiros de forma íntegra, sábia e correta. Não se pode liberar algo que nos transforme em lixo humano, disse o parlamentar. O petista também apresentou uma moção de pesar pelo falecimento da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A Justiça do Amazonas deferiu um pedido do Ministério Público do Estado para suspender o aumento dos salários de vereadores, prefeito, vice-prefeito e de secretários municipais do município de Envira. Os reajustes valeriam de 2017 a 2020. A decisão considera que a medida desrespeita a lei de responsabilidade fiscal. O promotor de justiça Cleison Nascimento Barroso destaca que as leis foram publicadas em 3 de outubro de 2016, instituindo aumento de subsídios e, portanto, aumento de despesa de pessoal, faltando menos de 180 dias para o término do mandato do prefeito e, com isso, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. O aumento do subsídio dos vereadores seria da proporção de 20,42%, passando de R$3.415,04 para R$4.112,49. Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais seriam reajustados na proporção de 83,59%. Aumentando de 9.100, 7.000 e 2.240 respectivamente para R$16.706,98, R$12.851,52 e R$4.112,49. 6:17. A Defensoria Pública do Amazonas revisou até esta quinta-feira processos judiciais de 790 detentos do Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT. Nos processos avaliados, a DPE constatou a viabilidade legal e efetuou 66 pedidos de relaxamento de prisão, 30 petições de revogação de prisão, 17 habeas corpus e 7 pedidos de liberdade provisória. Durante a análise dos processos, a DPE identificou que 38% dos presos do IPAT respondem por roubo, 30% por tráfico de drogas e 16% por homicídio. Outros 572 presos não tiveram petições analisadas, pois possuem advogado particular ou têm trâmite dentro dos prazos regulares. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamáquia, esteve na manhã de ontem nas dependências do Complexo Penitenciário Anísio Jobim Combage, em Manaus, acompanhado de conselheiros e membros das comissões de direitos humanos e da defesa das prerrogativas da seccional aqui no Amazonas. A visita ao presídio, que ao mês foi palco do segundo maior massacre de presos registrado no Brasil, Lamáquia cobrou a adoção de medidas de ressocialização dos detentos e mais investimento no sistema carcerário do país. O Ministério Público de Contas entrou com um pedido no Tribunal de Contas do Estado para anular o contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, IMED. O Instituto realiza a gestão do Hospital do Eufina Aziz, na zona norte de Manaus. O MPC alega que o IMED não possui experiência técnica para prestar o serviço. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, determinou a abertura de inquérito para investigar o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, com o desmembramento da ação da Operação Maus Caminhos. A decisão foi tomada após a juíza da 4ª Vara Federal no Amazonas, Ana Paula Cirizal A. Silva, enviar ao STF o inquérito da operação por envolver alvos com foro privilegiado. Para garantir investimentos internacionais, o governador José Melo realiza reunião com o embaixador da Hungria. O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira na sede do governo do Amazonas, na Compensa Zona Oeste de Manaus. Acompanhado pelos secretários da pasta de Planejamento, Educação, Cultura, Fazenda, além do reitor da UEA, Melo apresentou os potenciais econômicos da Amazônia ao embaixador para garantir investimentos de empresas húngaras no polo industrial de Manaus. Muito proveitosa no campo não só da geração de emprego e rendas, mas também na produção da relação comercial e também na relação cultural, com a UEA envolvida, a Secretaria de Cultura envolvida. O embaixador veio com uma missão específica, uma missão de intercâmbio sobre todos os aspectos, mas sobretudo na área econômica, né? A Hungria é um país que tem em determinadas áreas uma tecnologia de ponta. Eles são muito fortes na questão das engenharias e tem empresas que produzem produtos que a Zona Franca de Manaus pode produzir aqui e vender para o resto do mundo. Portanto, nesta linha que nós vamos agora desdobrar esta reunião que nós tivemos aqui, dentro exatamente daquilo que nós sempre falamos, que é a matriz econômica ambiental, tendo duas vertentes, a Zona Franca de Manaus fortalecida e a exploração racional das riquezas que Deus colocou aqui no Amazonas. O embaixador do país europeu, Norberto Concoli, está com ampla agenda de negócios na capital amazonense.
Durante o encontro, ele disse que pelo menos 3 empresas da Hungria têm interesse de investir no país, o que pode representar ganhos para ambos os países envolvidos. Isso é já a segunda vez que eu já estou aqui, primeira vez há 2 anos, como todos os outros embaixadores da União Europeia, mas agora fiquei muito feliz organizar, agendar essa visita, porque essa é uma visita bilateral entre a Amazônia e a Hungria e nós gostaríamos de desenvolver as relações entre os 2 estados. Hoje em dia a diplomacia não é tapete vermelho e champanhe, mas negócios. Temos que encontrar oportunidades para exportação e importação também, investidores, e por isso ficou muito feliz de visitar a Zona Franca de Manaus e também falar com o senhor governador. Foi uma conversa muito produtiva e vamos arrancar esse motor de negócios entre os 2 estados. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada na cidade, Alberto Peregrini, chovendo sobre Manaus. Muito bem, Paulo Guerra. Na área onde estamos, o sol já começa a aparecer, inclusive, viu, Paulo Guerra? Na área aqui do Pronto-Socorro João Lúcio, não chove nesse exato momento. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós, em meio a essas chuvas isoladas na cidade, vamos dizendo, Paulo Guerra, que na noite de ontem, 3 pessoas, 3 infratores, 3 bandidos resolveram assaltar o ônibus na área do Distrito Industrial, ônibus coletivo da linha 085. Após cometerem um assalto, um homem de 19 anos, um de 16 anos e outro de 15 anos de idade imprimiram fuga, ou seja, fugiram, os populares foram atrás e conseguiram pegá-los. Paulo, daí começou uma sessão de conselhos a murros, chutes, socos e pontapés. Tudo aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, ali já na área do Distrito Industrial 2, proximidades do Conjunto Lula. A peia comeu para o lado dos bandidos a noite de ontem. Pronto-Socorro 28 de agosto registrou 2 pessoas que deram entrada vítima de agressão física. No Pronto-Socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de agressão física, um outro deu entrada que foi ferido a faca, levou facadas pelo corpo, e um outro homem deu entrada, Paulo Guerra, vítima de arma de fogo, levou um tiro. Assim foram as ocorrências no Pronto-Socorro João Lúcio. No Pronto-Socorro Platão Araújo, movimentação considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. A Polícia Militar também, Paulo Guerra, esteve nas ruas ao comando do Coronel Brandão, o comandante-geral da Polícia Militar, comandou as operações, determinou que essas operações acontecessem em todos os bairros da cidade, e assim foi feito. A Polícia Militar esteve em todas as ruas, inclusive realizando blitz, parando ônibus, inclusive revistando as pessoas. E com isso, o número da criminalidade de assaltos começa a cair na cidade. Para quitar dívida com traficante de droga, 2 adolescentes, um de 15, outro de 14 anos, foram apreendidos pela polícia na tarde de ontem, após roubarem o mercadinho situado no núcleo 16, na Cidade Nova. Os menores foram espancados a pauladas e pedradas por populares que reagiram ao assalto, chamaram a polícia, que evitou inclusive que esses menores morressem de tanto apanhar. Ocorrência que deu-se no núcleo 16 da Cidade Nova, ali nas proximidades do perigoso Novo Aleixo, bairro das Estátuas. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O justiceiro fantasma age novamente na cidade. Era a tarde de ontem, Avenida Altaz Mirim, a famosa grande circular, à altura do bairro Tancredo Neves. Um presidiário, um detento do semiaberto, resolveu assaltar uma mulher. Ele apontou a arma e tomou a bolsa da mulher. Quando já ia correr, ele apareceu vestido de preto, não identificado, com sangue nos olhos. Ele sacou uma arma e disparou.
Dois balaços no peito do assaltante, que não resistiu aos ferimentos. Mas a minha campainha da morte continua com defeito. A campainha da morte já tocou tanto que agora tá ruim o negócio, Paulo Guerra. A campainha da morte já não funciona mais. Será que alguma estátua mexeu na minha campainha? A campainha da morte não tocou. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, noite de ontem, 22 horas, bairro de Santa Etelvina, mais uma morte. O bairro de Santa Etelvina foi palco de um assassinato, de um homicídio a noite de ontem. As primeiras informações dão conta de que o crime tem a ver com o tráfico de drogas. Um homem até o momento não identificado foi perseguido e assassinado com 3 balaços pelo corpo. O crime aconteceu, repito, no bairro que é acolá, bem ali, amor, longe que só desgraça. Lá no bairro de Santa Etelvina foi onde aconteceu mais um assassinato e mais um crime relacionado ao tráfico de drogas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a gente sempre frisa aqui, 90% dos homicídios que ocorrem na cidade de Manaus, 90% tem a ver com o tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Na permanência hoje, George, lá no Instituto Médico Legal. Paulo Guerra, Avenida Penetração, a Rua Penetração, conforme nós já divulgávamos agora há pouco, logo na abertura do jornal, onde a ponte será demolida. Nesse momento, a via já está interditada. Portanto, ali no mutirão, a famosa Penetração 3, aquela que fica ali bem do lado do natureza, ali do inferninho ali, bem do lado da natureza, aquela via ali onde tem a feira, a partir de agora, essa via já está interditada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Vamos começar com a dupla cena, concurso 1603. Primeiro sorteio: 05, 07, 22, 30, 36 e 40. Segundo sorteio: 06, 15, 21, 28, 36 e 43. Acumulou nas duas faixas. Aqui na concurso 4.301 também acumulou. Dezenas sorteadas 01, 03, 20, 23 e 35. A quadra saiu para 120 apostas, cada uma recebe R$3.227,63. O terno teve 8.976 ganhadores com premiação individual de R$64,88. Eduardo, o prêmio do Duque, aqueles que fizeram 2 números, ruins de números, a bem da verdade, é um prêmio muito atraente. R$1,97. Quantos acertaram? 161.884 apostadores. E a Time Mania concurso 989 teve time do Coração Santos de São Paulo e de Pelé. Dezenas sorteadas: 08, 12, 46, 51, 53, 63 e 72. Não houve acertador com 6 números, 7 apostas, cada uma leva R$2.244,30. 5 números acertados, 122 apostas ganhadoras, premiação R$750,72. Agora 6h38. Esportes. Após consultar a opinião da torcida, a diretoria do Nacional confirmou que o jogo de volta do confronto contra o Galvez do Acre, válido pela fase preliminar da Copa Verde, será mantido para o dia 18. Os jogos de ontem pelo Brasil afora, começando pelo Campeonato Carioca, Bangu 1, Vasco 3. Volta Redonda 3, Portuguesa também 3. No Campeonato Gaúcho, Grêmio 2, Ipiranga 0. Libertadores da América. Capiatá
1, Universitário do Peru 3. Independiente del Valle 1, Olímpia do Paraguai No 0. Sul-Americano Sub-20, Colômbia 1, Argentina 2. Brasil 2, Brasil 1, Uruguai 2. Equador 2, Venezuela 4. A situação da seleção brasileira no hexagonal final da Copa Sul-Americana ficou muito complicada. O placar de 2-1 não só praticamente extingue a chance do título do Brasil, como também coloca em risco a classificação ao Mundial da categoria, que será disputada na Coreia do Sul ainda em 2017. Com apenas um ponto, já que empatou com o Equador em 2-2 após abrir 2-0 de vantagem na estreia dessa fase, a seleção brasileira terá de ter uma campanha praticamente perfeita a partir de agora. Já o Uruguai chega a 6 pontos, pois bateu a Argentina na primeira rodada e segue com forte candidato ao título. Últimas notícias. A bolsa fechou em queda de 0,4% com 64.578,22 pontos após duas altas seguidas. 31,20. O dólar caiu 0,89% e está cotado em R$3,12. A Caixa Econômica Federal informou que o calendário para o saque de contas inativas do FGTS vai ser divulgado ainda na primeira quinzena deste mês de fevereiro. No fim do ano passado, o presidente Michel Temer anunciou que os trabalhadores podem sacar todo o dinheiro que têm em contas inativas do fundo até 31 de dezembro de 2015. As inscrições para a edição do primeiro semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni, termina às 23h59 desta sexta-feira, no horário de Brasília, pelo site www.siteprouni.mec.gov.br. O resultado será divulgado na próxima segunda-feira, dia 6. O Banco Central da China surpreendeu os mercados financeiros hoje ao elevar as taxas de juros de curto prazo no primeiro dia após o feriado prolongado, em mais um sinal de aperto da política monetária no momento em que a economia mostra sinais de estabilização. Embora as altas dos juros tenham sido modestas, elas reforçam as visões de que as autoridades chinesas têm a intenção de conter a saída de capital e também os riscos ao sistema financeiro desencadeados por ano de estímulo alimentado pela dívida. Taxas de juros mais altas podem levar empresas afetadas pela dívida a realizar a salavancagem, ainda que com risco de afetar o crescimento. O senador Cassaro Delcídio do Amaral vai prestar depoimento ao juiz federal Sérgio Moro nesta sexta-feira, lá em Curitiba. O depoimento faz parte da ação penal que investiga o ex-ministro Antônio Palocci, o empreiteiro Marcelo Odebrecht e mais 13 pessoas. Os réus foram denunciados pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Em cada 3 presos no país, responde hoje por tráfico de drogas. 1 em cada 3 presos. E os dados inéditos obtidos junto aos governos estaduais e tribunais de justiça e referentes a este ano mostram uma mudança drástica no perfil dos presos brasileiros em pouco mais de uma década. O levantamento divulgado diz que em 2015 o aumento no número de presos por esse tipo de crime foi de 339% de 2005 a 2013. Fruto de uma alteração na lei das drogas em vigor desde 2006. Nos últimos 4 anos, a situação só se agravou. Agora, o aumento chega a 480% em 12 anos. Isso sem contar 5 dos 27 estados que dizem não ter dados disponíveis. No Amazonas, os números chegam a 23,2%. É o 15º do país. A Polícia Federal investiga sobre vazamento de informações sobre a Operação Eficiência, que prendeu Ike Batista. O empresário viajou para os Estados Unidos 2 dias antes da operação e ficou foragido por 4 dias antes de voltar ao Brasil, onde foi preso. Investigadores receberam uma denúncia anônima de que um agente da Polícia Federal teria vazado a informação para Ike. O ex-marqueteiro das campanhas presidenciais de Lula e Dilma, João Santana, foi condenado a 8 anos e 4 meses de prisão por lavagem de dinheiro. Foi a primeira sentença da Operação Lava Jato neste ano. Mônica Moura, mulher de João Santana, também foi condenada à mesma pena e pelo mesmo crime. O casal admitiu que recebeu 4,5 milhões de dólares por meio de caixa 2 em contas não declaradas no exterior durante a campanha de Dilma Rousseff em 2010. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi reeleito para o cargo em primeiro turno com 293 votos. Apesar de o Palácio do Planalto não ter declarado abertamente, Maia era o nome favorito do presidente Michel Temer, do PMDB. O deputado do Democrata ainda costurou uma aliança com 10 dos 26 partidos com representação na casa. Os rivais tentaram impedir a candidatura de Maia e chegaram a entrar com um mandado de segurança contra a presença dele na disputa. No entanto, liminar do ministro do STF, Celso de Mello, emitida ontem,
permitiu a candidatura do parlamentar. O ministro Edson Fachin foi escolhido para ser o novo relator dos processos da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. A escolha foi feita por sorteio por determinação da presidente do STF, Carmen Lúcia. Ele vai herdar as ações que estavam com o ministro Teori Savasky, morto em um acidente aéreo em janeiro. Uma das decisões que Fachin pode tomar é se vai manter ou não o sigilo sobre as delações de executivos da Odebrecht. Temer dá posse hoje a 3 novos ministros. Moreira Franco na Secretaria-Geral, Antônio Embaçaí na Secretaria de Governo e Luiz Linda Valois nos Direitos Humanos. Ao entrarem no hospital, Temer e comitiva foram hostilizados por um grupo de manifestantes. Temer desembarcou no aeroporto de Congonhas acompanhado de José Sarney, do PMDB, ex-presidente da República, Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, e José Serra, do PSDB. Chamados de golpistas e assassinos por militantes petistas na entrada do Hospital Sírio-Libanês, Michel Temer e sua comitiva foram recebidos por Lula ontem à noite com rara cordialidade. O líder máximo do PT agradeceu comovido a solidariedade recebida após a confirmação da morte de sua mulher, Marisa Letícia. O líder máximo do PT agradeceu e distribuiu conselhos a Temer. Não se faz reforma da Previdência com o país em recessão. Queixou-se do Supremo Tribunal Federal, que está acovardado. Abriu a fresta para o diálogo. Michel, quando quiser conversar comigo, me chame. Não posso ficar me oferecendo. E Temer, com essa abertura vou chamar muitas vezes. Temer hesitara em voar para São Paulo. Receava não ser bem-vindo. Sondado, Lula estimulou a viagem. Acompanharam o presidente pajés do PMDB, como Renan Calheiros, Homero Jucá, José Sarney e Eunício Oliveira, por exemplo. Um par de estrelas do Tucanato, José Serra e Cássio Cunha Lima. E ministros como Moreira Franco e Helder Barbalho. Vencido o corredor polonês da entrada, os temores dissiparam-se já na fase de cumprimentos. Lula foi de mão em mão. Abraçou do golpista Temer ao arquirrival Serra. Disse que a vida lhe ensinou a separar divergências políticas e embates eleitorais da amizade. Fez menções elogiosas ao grão tucano Fernando Henrique Cardoso, que o visitara mais cedo no hospital. O encontro com a FHC, disse Lula, sinalizava para a juventude a necessidade de superar o ódio e a intolerância que intoxicaram a política brasileira. 6h51. A ex-primeira-dama, Dona Marisa Letícia, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve passar nesta sexta-feira por novos exames para que os médicos possam constatar se de fato houve morte cerebral. Dona Marisa não tem fluxo sanguíneo no cérebro, como informou o último boletim médico divulgado às 10h25 de ontem pelo Hospital Sírio-Libanês, onde ela está internada desde que sofreu um acidente vascular cerebral, um AVC hemorrágico, há 10 dias. A ausência de circulação sanguínea no cérebro da primeira-dama foi constatada após a realização de um exame Doppler craniano. Depois do resultado do Doppler, a família de Dona Marisa autorizou o início do procedimento para a doação de órgãos. O protocolo oficial para a constatação da morte cerebral ainda exige que 2 testes sejam realizados. O primeiro deve acontecer às 11 horas e o segundo deve acontecer pelo menos 6 horas após o primeiro e por outro médico para comprovar a perda definitiva e irreversível das funções cerebrais. Assim, a morte cerebral de Dona Marisa Letícia só deve ser confirmada após as 17 horas de hoje. 2 pessoas foram resgatadas e outras 7 foram encontradas mortas após o desabamento de um edifício residencial na China, segundo as últimas informações das autoridades divulgadas pela agência oficial Xinhua. Combatentes da Al-Qaeda retomaram o controle de 3 localidades no sul do Iêmen, onde as forças do governo lutam contra os extremistas e os rebeldes hutis, informaram fontes tribais nesta sexta-feira. Os extremistas da Al-Qaeda entraram ontem nas localidades de Loder e Chakra, na província de Abian. Eles se aproveitaram de um protesto das tropas governamentais contra o atraso no pagamento dos salários. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou ontem como subdiretora da Agência Central de Inteligência Gina Haspel, uma agente envolvida em torturas e detidos quando dirigia uma prisão clandestina na Tailândia, informaram veículos de imprensa locais. Gina, que tem 60 anos, trabalhou como agente secreta durante a maior parte de sua carreira e desempenhou um papel importante no lançamento nos Estados Unidos do programa extrajudicial após os atentados de 11 de setembro de 2001 para prender e interrogar suspeitos de terrorismo. Na verdade, a subdiretora da CIA dirigiu na Tailândia o primeiro dos centros clandestinos de detenção conhecidos como locais negros que os Estados Unidos abriram nessa época. Gina Haspel esteve presente em pelo menos 2 interrogatórios onde se utilizaram torturas, como dos supostos membros da Al-Qaeda, Abu Zubaydah, Yabi al-Rahim e al-Nashiri, segundo foram recolhidos em uma investigação do Senado.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, alertou nesta sexta-feira em Seul que o governo americano responderá de forma efetiva e arrasadora em caso de um hipotético ataque nuclear da Coreia do Norte contra o país ou algum aliado. O regime de Kim Jong-un continua lançando mísseis e desenvolvendo seu programa de armas nucleares e com discurso e comportamento ameaçadores, afirmou Mattis durante um encontro com o colega sul-coreano Han Min-koo, no segundo e último dia de visita à Coreia do Sul. Qualquer ataque sobre os Estados Unidos ou sobre nossos aliados será oposição e qualquer uso de armas nucleares dará lugar a uma resposta efetiva e arrasadora, disse em declarações recolhidas pela agência Yonhap. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer presta solidariedade a Lula em Hospital de São Paulo e é hostilizado. A Folha de São Paulo. Temer dá estátua de ministro a Moreira Franco, citado na Lava Jato. O Estado de São Paulo. O governo do Pará ignora a FUNAI e libera a mina de ouro ao lado de Belo Monte. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Faquinha elogia a teoria e diz que tocará a Lava Jato com celeridade. Valor econômico. Rodrigo Maia é reeleito presidente da Câmara com 293 votos. Estado de Minas. Número de mortes por febre amarela sobe para 51. Notificações chegam a 777. Recife, Jornal do Comércio. Maia promete instalar comissão da reforma da Previdência já na próxima semana. Fortaleza, Diário do Nordeste. Parlamentares cearenses protocolam PEC contra a extinção do TCM no Congresso Nacional. Porto Alegre, 0 hora. O governo vai mudar Minha Casa Minha Vida e ampliar o uso do FGTS para queimar estoques. O Brasil Econômico. Brasil sai da recessão no primeiro trimestre, garante Henrique Meirelles. Edições impressas locais, o Agora. Investigadores suspeitos de furtar armas e drogas de delegacia. O Centenário Jornal do Comércio. Era Trump acende alerta para exportações. A crítica. Droga da Colômbia, a apreensão, traficantes ousados. O Em Tempo. Faquinha assume Lava Jato. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Aderaldo Reis, José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nota de falecimento. A família Correia de Melo comunica o falecimento de Israel Correia de Melo, irmão do nosso locutor Valdir Correia. Seu corpo está sendo velado na funerária Almir Neves, localizada na rua Monsenhor Coutinho, no centro, de onde sairá às 10 horas desta sexta-feira para o cemitério São Francisco, no Morro da Liberdade. A Rádio Difusora do Amazonas noticiou com pesar o falecimento do senhor Israel Correia de Melo, irmão do nosso locutor Valdir Correia. Difusora, o amor do Amazonas está no ar.